Mais boa noite, obrigado pelo convite, Gil Rosa. Cumprimentar os telespectadores e os nossos imigrantes da diáspora e os colegas de painel. Bom, em síntese, a que tenho acompanhado as explanações dos meus colegas e realmente aquilo que posso acrescentar é que nenhum governo gosta de ver reduzida a sua receita no que compete às transferências, neste caso concreto do Estado. Naturalmente que ela resulta de uma menor taxa de crescimento, resulta de uma fórmula de cálculo, digamos assim, da Lei das Finanças Regionais de 2013, que é o resultado também das votações do próprio PSD Madeira na altura e do CDS na altura. É bom relembrar aos telespectadores que aquilo que o Presidente do Governo ainda hoje considerou ser uma aberração, ele próprio foi parceiro, o próprio partido foi parceiro dessa mesma aberração. Bom, aquilo que se pode dizer é que os critérios que estão subjacentes à Lei das Finanças Regionais não resulta única e exclusivamente em função do critério do PIB, mas é uma forma mais complexa, o número de habitantes, população com mais de 65 anos, índices de ultraperiferia, distâncias, número de ilhas, número de hospitais, por aí adiante. E bom, o que é que se diz e que se vai acrescentar relativamente ao orçamento de Estado? A nossa preocupação fundamental, e sobretudo no que diz respeito à região, é uma preocupação com a perda de receita, tudo bem, comungamos isso, mas também uma preocupação com aquilo que é um índice de competitividade da região que tem a ver com os transportes e mobilidade. Ora, isto vai esbater em 4 aspectos fundamentais, alguns dos quais já foram aqui referidos, que é a ausência da regulamentação do subsídio social de mobilidade, que estava no orçamento de 2021, o artigo 88, dizia que até o primeiro trimestre deste ano o Governo produziria a regulamentação, traria a regulamentação necessária para a execução do novo subsídio social de mobilidade. Não esqueçamos também que em 2019 o próprio Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, na tal Cimeira de Lisboa, juntamente com o Ministro da Economia, assumiu o compromisso, junto com o Primeiro-Ministro e o ex-Ministro da Economia, de criar um grupo de trabalho para o efeito. Portanto, estamos a falar de 2019, 2020, e o madeirense e o Porto Santense continuará a pagar fortunas para viajar para Lisboa. O compromisso... Acha que essa é uma matéria que é do Orçamento de Estado? Claro. Ou, eventualmente, ela, como já foi aprovada na Assembleia da República, até com uma larga maioria... O Orçamento de Estado é uma lei... Se não estará agora única e exclusivamente nas mãos do Governo, que tarda em resolver essa questão. Bom, mas eu pergunto e faço uma questão que muitos telespectadores fazem. O que está na lei não é para cumprir? Claro. O Orçamento de Estado é uma lei de valor reforçado. O facto a Assembleia da República, se calhar, já fez tudo em relação a isto. Falta o Governo fazer. Sim, e está numa lei, a lei não foi cumprida, esse desígnio não foi cumprida. Mas depois também há esse mesmo subsídio social de mobilidade garante a operacionalidade também das viagens marítimas, a questão não só de existir um ferro, mas também a própria acreditação para o efeito. Outro aspecto que é fundamental e que tem a ver com a mobilidade, está na operacionalidade do aeroporto da Madeira e do necessário plano de contingência. Eu estou a falar da mobilidade dos transportes, porque é fundamental, na sequência daquilo que aqui foi dito, a aquisição de equipamentos estruturais de medição e monitorização dos ventos, porque já tivemos grupos de trabalho há cerca de 2 ou 3 anos. Agora, a situação... Até nessa matéria já tivemos a própria autarquia de Santa Cruz a se oferecer para resolver o problema. Fez ajudar a criatividade e a diversidade política. Mas nem assim parece que as coisas se resolveram. Pois, mas é o que tal, a questão de entre o peso do Estado e do centralismo e a execução da matéria, de facto, eu estou há pouco tempo nisto, mas nós acabamos por verificar que as distâncias e as autonomias fazem todo o sentido de existirem, cada vez mais, mas entre a decisão
que está condensada no centro de decisão Terreiro do Paço ou Lisboa, digamos assim. E a concretização dessa decisão é uma matéria... A questão é saber se é burocracia ou eventualmente vontade política que poderá estar a empatar isso. Eu penso que é um misto de situações. Eu acho que os governos não devem entronizar a função partidária, devem entronizar a função pela causa pública. Bom, isto só quem o consegue é que é um verdadeiro cidadão, um verdadeiro político. Eu gostava de ouvir também. Depois, aquilo que eu posso concluir é que nós não podemos confiar nem em políticos nem em leis. A conclusão que tiro é essa. Nem em promessas eleitorais. Olha, é tudo farinha do mesmo saco. Não se esqueça que também se permite, sim, mas eu faço um ato de contrição, a população depois, se eu for candidato, a população é que vai ajuizar, não? Olha, é tudo farinha do mesmo saco. Peço desculpa, porque há muitas contradições. Ainda há dias nós referimos aqui a questão do IMI, não quero estar a voltar a falar disso, mas eu estou-me a recordar de quando a baixa do IVA da restauração, que foi à Assembleia da República, e é uma situação, baixa do IVA da eletricidade, repor na lista de bens e serviços à taxa reduzida. E isso é importante porque estamos a falar de orçamentos, tem a ver com o alívio fiscal, quer para as famílias, quer as empresas. Ora, esta proposta de lei saiu aqui da Assembleia Legislativa Regional por maioria, onde, por exemplo, na Assembleia da República, os deputados da Madeira, do Partido Socialista, votaram contra e bastaria os deputados do PSD na Assembleia da República, que se abstiveram, mas votar a favor, que a lei passava. A lei passava. No dia seguinte, o presidente do PSD, Rui Rio, veio dizer se ganhasse as eleições, iria baixar o IVA de eletricidade. Quando teve, exatamente na véspera, a possibilidade de baixar o IVA da eletricidade. Bom, são estas contradições que eu também não vou calar, não é? Portanto, só vou ajuizar aquilo que os outros fazem. Eu deixei aqui também aos colegas essa vontade para ajuizar. Mas mais uma razão, porque muitos partidos tradicionais falam de votações e de conteúdos e de circunstâncias, mas muitas vezes esquecem que daqui votam de uma forma e os próprios madeirenses na Assembleia da República votam de outra forma. Contra factos, não há argumentos. Relativamente à questão também, que tem uma questão geral relacionada com as contas públicas. Estamos a falar de orçamentos. E é uma situação que nós não falamos aqui, mas também que é preocupante. O peso da dívida pública em Portugal, neste momento, está nos 133 do PIB, quando a própria União Europeia recomenda que esse limite da dívida esteja nos 60% do PIB. Quando, na região autónoma da Madeira, a 30 de 6 de 2021, a dívida regional em relação ao PIB era de 119. Estou a falar de tempos cronológicos idênticos. Estou a falar de junho deste ano. O peso da dívida pública no continente eram de 133, na região a 30 de 6 de 2021, do boletim de execução, eram de 119. Ora, isto é preocupante porque temos que reduzir substancialmente este peso, porque senão nós vamos a caminho, se calhar, não diria o termo bancarrota, mas nós se não segurarmos, não tivermos um seguro contra as dificuldades do eventual refinanciamento da dívida, seja ela regional, e não esqueçamos. Mas reduzir a dívida implica reduzir a dívida bruta da Madeira é quase metade da administração regional e local e da dívida bruta dos Açores. Nós estamos nos 5.069 milhões. Estes são os dados do INE. A dívida dos Açores está nos 2 mil milhões, mas as administrações locais nos 3,1 milhões. Bom, isto é preocupante, porque tudo aquilo que se não houver um mecanismo de eficiência, de redução da despesa, nós vamos a caminho de outra bancarrota. Ricardo Lume.
Bom, relativamente a esta... E desculpe, e não há PRR no salvo, que o PRR vai ser uma espécie de balão de oxigênio que vai servir para injetar dinheiro. Catastrófico. Exatamente, catastrófico. Mas antes de ser realista do que ser pessimista, simplesmente. Está mergulhado nos Élvio Sousa, relativamente ao serviço da TAP, nomeadamente a questão do Porto Santo. Bom, o que é que eu posso acrescentar? São parênteses de segundos. Não podemos esquecer que o atual modelo de subsídio empresarial de mobilidade foi feito no tempo do governo Passos Coelho com o Governo Regional da Madeira e que se traduziu numa cópia defeituosa do modelo açoriano que tinha uma companhia aérea, tinha e tem, que era a SAP. Portanto, até aí nós já vimos que não resultou. E o que nasce torto, para se endireitar, já se passaram 6 anos e ainda estamos a falar, ainda estamos com essa herança. Portanto, o passado, as opções do passado determinam o presente e determinam naturalmente a economia do presente. A questão que nós temos que colocar é que se eu me recordo, não foi precisamente para preservar o interesse nacional, nomeadamente as ligações para as regiões autónomas, que foi bloqueada o processo de privatização da maioria do capital da TAP. Pergunto isto. Isto é uma indagação, uma pergunta. Não foi esse argumento que se invocou para não privatizar o centro do capital da TAP? Isto é uma conclusão, uma pergunta que faço. A outra pergunta, é uma pergunta que faz ao Governo da República, não é? Sim, que faço ao Governo da República. E a outra pergunta é o seguinte: qual seria o prejuízo para a economia nacional e para a região se a TAP fosse à falência? Bom, e é outra questão que eu deixo para o ar, porque nós temos que pesar entre aquilo que foi os 4 mil milhões, diga-se que é um número redondo, é muito dinheiro, sim, que foi colocado para garantir a reestruturação, digamos assim, o funcionamento do fundo mais 1.000 milhões deste orçamento, que vai fazer a quantia de 5 mil milhões de euros. Portanto, isto é muito dinheiro, mas depois nós temos que voltar ao início da interrogação e balançar e fazer este balanço. E do seu ponto de vista não havia outro caminho? É assim, eu não estou munido dos dossiês, nem nunca estudei o assunto, mas eu julgo que não é uma decisão de ânimo leve. Tem que pesar aqui o peso que ela tem para a economia portuguesa, que já foi aqui falado, e a gestão do dinheiro dos contribuintes, que são 5 mil milhões de euros injetados, que deve prefazer a módica quantia da dívida pública da região, não é? Mais dia, menos dia. Bom, e que eram de 6 mil milhões e que já está nos 5,1 milhões. Bom, isto é o que eu posso acrescentar também, que é que quer o processo de privatização, quer o processo de nacionalização da TAP, julgo eu que não foi um processo bem conduzido, foi um processo muito opaco, quer de uma parte, quer de outra. E os portugueses foram chamados a pagar, quer por via do subsídio social de mobilidade, que os contribuintes estão a pagar a parte da privatização da TAP. Neste momento continuam a injetar dinheiro nas companhias aéreas, entre as quais a TAP, de uma forma indireta. Portanto, nós temos que adiantar para poder viajar e receber o reembolso. Portanto, estamos a pagar a TAP 2 vezes, a TAP e as outras companhias. Hoje